Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. O escândalo, correção fraterna e a fé do servidor. Depois, disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os causar. Melhor lhe fora ser lançado ao mar com uma pedra de moinho enfiada no pescoço, do que escandalizar um só destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E caso ele peque contra ti 7 vezes por dia e 7 vezes retornar, dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu, com a fé que tendes como um grão de mostarda, se dissesses a esta moreira, arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Aos fariseus dirigia-se a parábola anterior, a saber, a do homem rico e de Lázaro, porque combatiam, avarentos que eram, a doutrina da pobreza pregada por Nosso Senhor. Aqui instrui seus discípulos a respeito dos fariseus, dando-lhes a conhecer que não apenas eram cismáticos, mas também obstruíam os caminhos do Senhor. Depois disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que haja escândalos, isto é, que não se ponham obstáculos à vida virtuosa e agradável a Deus. São João Crisóstomo. 2 espécies há de escândalos, uma que cria embaraços à glória de Deus, outra que obsta o caminho de nossos irmãos na fé. Assim, as doutrinas dos hereges e toda palavra proferida contra a verdade recaem no primeiro caso. Contudo, aqui, parece, não trata Nosso Senhor destes escândalos, mas daqueles que passam entre amigos e irmãos, quais sejam as brigas, as detrações e assemelhados. Por isso acresce mais abaixo, se teu irmão pecar, repreende-o. Teofilacto Diócrida. Ou quer Nosso Senhor dizer que a prédica da verdade forçosamente chocar-se-ia com obstáculos, por exemplo, aqueles que lhe opunham os próprios fariseus. Mas, se é forçoso que os escândalos venham, porque Nosso Senhor condena aquele por quem eles vêm, mas ai daquele que os causar. Porque tudo que vem a ser por força da necessidade é venial, conquanto cumpre notar que a necessidade em questão é efeito do livre-arbítrio. Sabedor Nosso Senhor de que os homens se inclinam para o mal e nada fazem de bom, disse que os escândalos não são senão a consequência necessária desse estado de coisas. Qual médico que, notando a intemperança de seu paciente, exclame, é inevitável que adoeça. Portanto, diz o Salvador, mas ai daquele que os causar, e ameaça castigá-los, falando deste teor. Melhor lhe fora ser lançado ao mar com uma pedra de moinho enfiada no pescoço. São Beda. E com essas palavras alude ao antigo uso da Palestina, onde os crimes de gravíssima seriedade eram punidos entre os judeus desta maneira. Atava-se ao pescoço do criminoso uma grande pedra, para então ser precipitado ao fundo do mar. Suplício atroz, de fato, mas ainda assim preferível,
quando o mesmo recaía sobre o inocente ao condenar um irmão à morte eterna. É com razão que chama pequeninos aqueles que se deixam abalar pelo escândalo. De fato, o fiel de alma magnânima, aconteça o que acontecer, esse não se aparta da fé. Sempre que possível fazê-lo sem pecar, evitemos escandalizar o próximo. Que venha o escândalo, porém, se for imprescindível para salvaguardar a verdade mesma. São João Crisóstomo. A pena imposta sobre aquele que causa escândalo dá a conhecer, por contraste, o prêmio de quem será salvo. Se a salvação de uma só alma não fosse para Nosso Senhor tão importante, ele não ameaçaria de um castigo tão imenso aquele por quem o escândalo vem. Santo Ambrósio. Depois da parábola do homem rico, a sofrer os tormentos da condenação, instrui Nosso Senhor seus discípulos a perdoarem todos aqueles que se convertem dos próprios erros, com isso evitando que o desespero os retenha no pecado. Acautelai-vos. Teofilacto Diócrida. Como se dissesse, é necessário que venham os escândalos, não porém que pereçais no caso de cairdes em pecado. Do mesmo modo, não é de força que a ovelha pereça, sobrevindo o lobo, estando o pastor a vigiar. E como são muitas as razões de escândalo, entre as quais algumas podem ser sanadas e outras não, Nosso Senhor acresce: se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Santo Ambrósio. Que se indulte com presteza. O perdão, contudo, não deve ser complacente. É preciso, pois, que se evite a um só tempo os reproches severos que acabam por desencorajar e a indulgência excessiva, que acaba por autorizar o mau procedimento. Por isso diz Nosso Senhor a Lures: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o. Porque mais aproveita ao pecador a correição amiga do que a acusação violenta. Aquela incute pudor, e esta move a indignação. Acautela-te em não publicar as faltas do pecador, porquanto é preferível que ele ache em ti um amigo que o repreende do que um inimigo. De fato, ele há de dobrar-se mais facilmente aos teus conselhos do que às injúrias. O medo não sabe resguardar perseverança. O pudor, ao contrário, ensina o perseverar, pois que o temeroso se reprime, mas não se emenda. E muito oportunamente diz Nosso Senhor: se pecar contra ti, porque há grande diferença entre o pecado contra Deus e o pecado contra o homem. São Beda. Tenha-se em conta que Nosso Senhor não manda que sejam perdoados igualmente todos os pecadores, senão aqueles que fazem penitência. Haveremos de evitar os escândalos se não fizermos mal a ninguém, corrigirmos com justiça os que pecaram e acolhermos com entranhas de misericórdia os pecadores penitentes. Teofilacto Diócrida. Mas alguém há de indagar: como proceder no caso de um irmão que, depois de eu ter-lhe perdoado faltas várias contra mim, tornar a me ofender? Essa pergunta respondeu a Nosso Senhor dizendo: e caso ele peque contra ti 7 vezes por dia e 7 vezes retornar dizendo: estou arrependido, tu lhe perdoarás. São Beda. Com a menção do setenário, assevera Nosso Senhor não haver fim para o perdoar, dando-nos a conhecer que devemos perdoar todas as ofensas ou, pelo menos, todos os ofensores arrependidos. O número 7, de fato, frequentemente simboliza a totalidade, seja de uma coisa particular, seja do próprio transcurso do tempo. Santo Ambrósio. Ou aludiu Nosso Senhor ao número 7, porquanto Deus descansou dos trabalhos da criação no 7º dia. Rematada a semana deste mundo, há de chegar o perenal repouso prometido, quando, suprimidas as más obras, ao mesmo passo extinguir-se-ão os castigos por concomitância. Teofilacto Diócrida. Tendo sido instruídos em dificultosos deveres, quais sejam a pobreza e os escândalos,
Pedem a Nosso Senhor uma fé alentada, que lhes valha o praticar a pobreza, já que nada fomenta mais o desejo pela pobreza do que crer e esperar no Senhor, e o resistir aos escândalos. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. São Gregório. Acolhida em princípio, a fé restava-lhes apenas nela crescer aos poucos até a perfeição. Santo Agostinho. E desejavam ver crescer esta mesma fé que nos fez crer nas coisas invisíveis. Não obstante, também se pode entender aí aquela fé que nos leva a crer não somente nas palavras, senão também nas próprias coisas presentes, que se hão de cumprir quando a sabedoria, pela qual tudo foi feito, for ofertada à contemplação dos santos em todo o rebrilho de sua glória. Teofilacto Diócrida. O Senhor lhes dá a conhecer que aprova o quanto lhe pedem e os exorta a abraçarem uma resoluta fé constante. Se tiverdes fé como um grão de mostarda e dissesses a esta moreira: arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedeceria. 2 prodígios há que se observar aqui: o transplantar a árvore antes enraizada na terra e o plantá-la no mar. Com efeito, como poder-se-ia plantá-la na água? Com elas, dá Nosso Senhor a conhecer o poder da fé. São João Crisóstomo. E Nosso Senhor menciona a mostarda, porque a semente desta planta, embora amildada, é a mais fecunda dentre todas quantas há. Dá a conhecer, por esta imagem, que um pouco de fé muito alcança. Não cabe, no entanto, culpar os apóstolos por não a terem transplantado, uma vez que não lhes foi ordenado que o fizessem, mas dito que, se tivessem fé, poderiam transplantá-la. Eles, porém, não desejaram fazê-lo, porque julgavam desnecessário, tendo já operado feitos de maior vulto. São João Crisóstomo. Mas como conciliar essas palavras de Nosso Senhor acerca da fé com as de São Paulo? E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé, até ao ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, não seria nada. Respondemos que o apóstolo Paulo atribui à fé perfeita o poder de mover montanhas, não porque somente ela possa fazê-lo, senão porque isso parecia aos homens carnais a que se dirigia um feito demasiado imenso, pelo volume e peso de uma montanha. São Beda. Ou Nosso Senhor compara a fé perfeita ao grão de mostarda, porque este, embora humilde em seu aspecto exterior, arde-nos no interior nosso. Misticamente, a amoreira, cujos frutos e ramos brilham com a cor do sangue, simboliza o Evangelho da cruz, desenraizado da nação judaica, onde nascera pela prédica dos apóstolos e transplantado ao mar dos gentios. Santo Ambrósio. Ou também diz Nosso Senhor que a fé move montanhas, porque ela é capaz de expulsar os espíritos imundos, poder este que é simbolizado pela amoreira. O fruto que produz assume, com efeito, a cor branca no florescer, avermelha-se quando está a tomar forma e termina preto na sazão. Assim o diabo, ao transgredir, perdeu não só a branca flor da natureza angélica, senão também o esplendor do próprio poder, tornando-se repugnante pelo odor do pecado. São João Crisóstomo. Também se pode comparar a amoreira ao diabo de outra maneira, porque assim como certos vermes se alimentam de suas folhas, assim o diabo, através dos pensamentos que dele procedem, alimenta o verme inexaurível que há em nós. A fé, contudo, é capaz de desenraizar de nossas almas essa amoreira e sepultá-la nos abismos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Christus,